mais pré-histórica, não é? Vou fazer só uma breve apresentação em português, meia dúzia de tópicos, e depois vou surpreender os nossos amigos espanhóis fazendo uma intervenção em espanhol. Escrita em portunhol, mas em espanhol, embora com sotaque português. Porque as circunstâncias levaram a que a minha secretária pessoal seja espanhola, catalã, e tenho por enquanto, essa vantagem de poder desfrutar desse apoio não só pela língua, pelo domínio da língua, como também pela capacidade profissional. Uma breve apresentação para situar melhor o meu papel nesta questão, nesta história da economia social. Portanto, eu sou em termos profissionais, quadro do Ministério da Educação. Tive uma experiência de gestão no âmbito das questões da educação. Depois fiz um percurso que levou até às questões do lazer, gerindo uma organização que em Portugal os portugueses conhecem muito bem, que é o Minatel, hoje Fundação, no meu tempo Instituto Público, que é o equivalente português da antiga Organização Espanhola de Educação e Descanso, extinta ou distribuída pelas regiões. Está sob gestão das regiões. Organizações, foi a única, em Portugal é a única organização com esta natureza que sobreviveu ao advento da democracia, curiosamente, porque são organizações dos Estados totalitários, ditaduras, foram as ditaduras que criaram estas organizações, tipo o Minatel, a Educação e Descanso, também havia na Alemanha, na Itália, nos países do leste, sob o regime comunista, mas todas acabaram praticamente, ou foram dispersas, e em Portugal a organização manteve-se praticamente com a mesma estrutura com que tinha sido criada antes, que foi uma sábia decisão dos decisores políticos à época, depois da Revolução de 25 de Abril. Tem lá as suas explicações, que agora não vou entrar nessa matéria. Depois fui desafiado para gerir o setor, a instituição portuguesa que é responsável pelo setor cooperativo, que deu origem à atual cooperativa António Sérgio. Portanto, o que é que aconteceu? Isto tem o seu interesse. Em Portugal havia uma organização que tinha um Estado pública, em que o Estado criou para o setor cooperativo, que a partir de 2010 evoluiu para um outro tipo de organização que abarca todo o universo da economia social solidária. Não só cooperativas, como mutualidades, misericórdias, IPSS, associações dos mais diversos tipos, particularmente orientadas para o desenvolvimento local e regional, correspondendo a um desafio europeu que consagrou o setor com esta configuração. Portanto, o setor é o chamado terceiro setor, num determinado conceito mais anglo-saxónico, ou a economia social no conceito e na designação europeia, da União Europeia, ou a economia solidária na designação da América Latina, mas representa no essencial, o conjunto de organizações que prosseguem finalidades não lucrativas, embora algumas delas, uma boa parte delas, estejam inseridas no mercado. É uma questão um pouco complexa do ponto de vista teórico e que dá sempre alguma confusão. Ou seja, são organizações que não podem
deixar de cuidar da gestão, porque não podem viver eternamente dos subsídios públicos, mas que, na sua atividade, não prosseguem o lucro como uma empresa capitalista. Mas podem gerar excedentes, que é algo diferente do lucro. O lucro é a retribuição aos sócios capitalistas que investem numa determinada empresa. O excedente é o resultado da ação de uma organização, que é a devolução aos associados de algo que eles já haviam contribuído antes. É o conceito mutualista, não é? É o conceito mutualista fundado num outro conceito da auto-organização. Também não é matéria que nós hoje aqui vamos abordar, mas que é importante, porque é à volta desta questão que hoje, em termos globais, se está a gerar um grande debate. No fundo, bem personalizado, hoje, nos últimos meses, pelo Papa Francisco, curiosamente. Ou seja, a voz global, com a audição global mais forte, que coloca esta questão em cima da mesa, é o Papa Francisco. Uma novidade absoluta em termos globais. Quando ele diz explicitamente: cuidado com as questões do dinheiro, cuidado com as questões da riqueza, no sentido capitalista do termo. E regressemos ao básico, regressemos às pessoas, voltemos as nossas preocupações para cuidar das pessoas, com prioridade sobre cuidar das coisas, dos bens, das riquezas, está a colocar esta questão central do nosso tempo, e mesmo deste setor, que é a relação entre o material e o imaterial. Não é? Entre o material e o espiritual. E realmente é uma ruptura em termos de discurso que é assinalável e que todos, crentes e não crentes, têm que tomar muita atenção. Portanto, este universo em Espanha tem características próprias, não coincide absolutamente com o universo em Portugal e nos outros países, mas assemelha-se muito à estrutura do universo da economia social em Portugal. Portanto, tem dois subsectores, nós designamos como de mercado, um deles, que agrupa fundamentalmente cooperativas e mutualidades, e um outro de não mercado, que agrupa aquilo que em Portugal nós designamos vulgarmente como o setor social, onde estão as misericórdias, as instituições particulares de solidariedade social e um conjunto alargado de associações. Tem estes dois grandes grupos que constituem no seu conjunto um conglomerado económico-social significativo. Não estamos a falar de margens, não estamos a falar de um conjunto de organizações, de algum setor que seja marginal ou que seja insignificante no conjunto da atividade económica e social de cada um dos nossos países. É um setor que tem significado, mesmo económico. Embora não tenha visibilidade pública suficiente, tem menos visibilidade do que o setor lucrativo, o setor capitalista, obviamente. Porquê? Do meu ponto de vista, pela sua própria natureza, sendo um setor que está próximo das comunidades, portanto, está muito ligado aos territórios, às comunidades, à base, aos cidadãos. Para que fazer publicidade ou fazer propaganda dele? Podemos nos questionar. Se ele está, digamos assim, se todos os cidadãos, praticamente, ou se a maioria dos cidadãos beneficiam, mesmo quando não dão por isso, dos serviços deste setor, para que fazer a sua promoção pública, como se faz num produto comercial?
há aqui uma questão uma questão também no que respeita à divulgação das atividades deste setor. Portanto, é um setor que abrange todo o território, está localizado, a sua atividade se espalha por todo o território e, portanto, está muito próximo dos cidadãos. É difícil fazer a sua promoção nos modos homólogos, da mesma forma que se faz num produto comercial qualquer. E, portanto, eu vou fazer aqui uma leitura para que fique uma nota um pouco mais estruturada da minha passagem por aqui, não é? Por esta vossa iniciativa, na qual participo com muito gosto, porque tenho gosto mesmo em descer à terra, do ponto de vista da relação com as pessoas e as organizações que têm uma relação mais próxima com o terreno. Como sabem, os gestores e os responsáveis das organizações de cúpula têm a tendência para se afastar da realidade e, a certa altura, começam a tomar decisões absurdas e que não têm nenhuma... acabam por ser irrelevantes para a própria realidade. E se não tomamos cuidado de ouvir e de participar nas coisas concretas, corremos mais riscos. Então escrevi, isso é uma coisa que demora relativamente pouco tempo, não é? Uns 20 minutos eu sou capaz de ler. Vão-me desculpar, digamos assim, o meu espanhol, isto é mesmo espanhol, mas vai ter um sotaque português. E depois há aqui meia dúzia de palavras que são muito difíceis de dizer em espanhol, não é? Mas foi um exercício interessante para mim, fazer esta experiência de uma intervenção em espanhol. É também uma aprendizagem, não é? Estamos a aprender todos os dias. Portanto, isto também é um exercício meu perante uma plateia que me vai perdoar as falhas. Mi participación en este encuentro representa una oportunidad para abordar la cuestión de la economía social solidaria como una realidad del futuro. Una realidad fundada en una tradición heredera de iniciativas pioneras de la lucha del hombre para la conquista de su realización, con dignidad en el trabajo y plena integración en la sociedad. Pero la economía social solidaria no puede vivir y aspirar a desempeñar un papel activo en el mundo global sin encarar el desafío de los cambios necesarios y realistas para el futuro. Es posible tener otro mundo que nos presente perspectivas mucho más positivas. Los actores de la economía social solidaria ya lo demostraron a sus niveles y en sus sectores y contextos. Las organizaciones y empresas de la economía social no solamente participan en las actividades económicas que tienen objetivos sociales y medioambientales concretos, sino también en las que implican relaciones sociales basadas en la cooperación y la solidaridad. Solidaridad. Es así, ¿cierto? Desarrollan prácticas éticas y una gobernanza democrática. Al pasar a otro nivel y convertirse en una referencia fundamental de todas partes, la economía social puede contribuir poderosamente a cambiar el rumbo de la globalización. Caritas Portuguesa y su presidente, Dr. Eugênio da Fonseca, así como los organizadores de este evento, se acordaron de invitarme para presentar testimonio. Lo hago con mucho placer, no solo por las funciones que desempeño, sino por la urgencia de respuestas a las profundas consecuencias de la presente crisis financiera, económica y social de nuestros países
traducida en un sufrimiento creciente para un número cada vez mayor de conciudadanos. En el prefacio de un reciente e importante estudio promovido por Caritas Portuguesa, que es esto, y los portugueses, los otros conocen, certamente. Esto. Su presidente enuncia en breves palabras uno de los principales problemas, si no el principal, de nuestros tiempos. Cito: asumimos el empleo como realidad puente entre la esfera social y la económica. En realidad, su ausencia está en el origen de inúmeras situaciones de empobrecimiento, y su creación representa uno de los medios fundamentales de superación de la pobreza. Lejos de aspirar a suplir, a través de esta intervención, la casi invisibilidad pública de la economía social solidaria, quiero señalar, tal y como dicen los promotores de los encuentros de Mont Blanc, que se van a realizar por estos días, es una especie de G20 de la economía social a nivel mundial, que transcurren estos días en Suiza, que, y cito, los organizadores de los encuentros de Mont Blanc, es importante que la economía social, los modelos según los cuales funciona y su participación actual y potencial en la lucha contra la pobreza y las desigualdades sean más conocidos. Debemos atrevernos a proponer que la producción y los intercambios se basen ahora en los fines y modalidades de la economía social. Es necesario oponer los valores que la sostienen a aquellos que sobresalen en la globalización actual, donde el derecho a acumular es más valioso que el deber de compartir. La competencia prevalece sobre la solidaridad, la propiedad intelectual sobre el intercambio de saberes, el todo para mí sobre la producción de bienes públicos y la buena gestión de estos y la decisión autocrática sobre la democracia participativa. Y permítame que me refiera a un nuevo y poderoso aliado en la defensa de los principios de la economía social solidaria en el contexto más amplio, cuya voz tiene audición a escala global. He ido acompañando con una nueva esperanza el adviento de la palabra y acción del Papa Francisco. Para los creyentes y no creyentes, su palabra es un bálsamo que no solo rebaja los sufrimientos provocados por las debilidades del pensamiento humanista, subalternizado por la vorágine del liberalismo salvaje, sino que además alimenta el coraje de los defensores de las causas de la libertad, la cooperación y la solidaridad. En una entrevista reciente al periódico italiano República, el Papa Francisco, cuestionado sobre el estado actual del mundo, es claro en cuanto a las grandes cuestiones que la Iglesia enfrenta en el presente y dice: los peores males que el mundo enfrenta hoy son el desempleo juvenil y la soledad de los ancianos. No podría estar más de acuerdo. Por otro lado, insistiendo en que la Iglesia no debe estar inmiscuida en la política, deja críticas al liberalismo desreglado que, y cito el Papa, apenas vuelve más fuertes a los fuertes, más débiles a los débiles y más excluidos a los excluidos. Necesitamos de mucha libertad, ninguna discriminación, ninguna demagogia y mucho amor. Necesitamos de normas de conducta y, si fuese necesario,
intervención directa del Estado para corregir las desigualdades más intolerables, dice el Papa. Es un discurso verdaderamente revolucionario, es absolutamente disruptivo face ao status quo político geral, global. É inegável que por todo o mundo e no espaço europeu que mais nos interessa se han desarrollado progressos notáveis na luta contra a pobreza, as desigualdades e a favor da inclusão social. Durante os últimos governos, em nossos países, organizações supranacionais da sociedade civil han hecho esfuerzos para colocar en la agenda política el fenómeno de la pobreza y de la exclusión social. Mas es muy pequeño. Como saben, en 2010, dados de 2010, el 23%, como se diz? El 23% de la población de la Unión Europea a 27, aproximadamente 115,5 millones de personas se encontravam em risco de pobreza e ou exclusão social de acordo com a estratégia 2020. O valor registrado em Portugal em 2010 era de 25,3%, havendo decrescido em 2011 para 24,4%. Em Espanha, o valor em 2010 era de 25,5%. Um pouco sempre acima, arriba da média da União Europeia. La evolución del mercado de trabajo es un factor determinante en la evolución del fenómeno de la pobreza. La pérdida del empleo es un factor determinante en la degradación de las condiciones económicas de las familias. Es banal, mas es necesario repetir. La cuestión del empleo es la cuestión más importante en su relación con la pobreza y la exclusión. Sin trabajo es difícil hacer trabajo de inclusión. Sin crecimiento económico es difícil trabajar para hacer crecer el empleo. Hay un problema de relación directa entre el empleo, el crecimiento y la exclusión, la pobreza. La tasa de riesgo de pobreza entre los más jóvenes, con edades hasta los 17 años en la Unión Europea 27, era de 26,9% en 2010, comparable con la tasa media general de 23,4%, llegando a un 29,8% en España. Jóvenes. E 28,7% en Portugal. Los grupos de niños y jóvenes son en realidad los más vulnerables a la pobreza. Estes cuadros son de la tasa de desempleo juvenil en las edades más acima. Si esta realidad del riesgo de pobreza en los jóvenes hasta los 17 juntarmos las tasas de desempleo a partir de los 18, tenemos una situación próxima de la catástrofe, desde el punto de vista del desempleo joven. Si a esta realidad
juntamos o fenómeno do desemprego juvenil entre os 18 e 25 anos, que alcança níveis elevadíssimos, em particular nos países do sul de Europa. Grécia, 55,5%, 55,5%, mais de metade do conjunto dos jovens. Espanha, 53,12%, também na brutalidade. Portugal, 37,7% em 2012. São números mais recentes, em termos estatísticos. Tem crescido, sempre em ascensão, em crescimento. Verificamos estar diante de um coquetel explosivo ao que há que enfrentar. Porque é uma geração que corre o risco de nunca enfrentar uma experiência de trabalho. Nunca enfrentar uma experiência de trabalho. E que vai ser, mais tarde, os hijos de geração que nunca ha tido um padre, os antecessores, com experiências de trabalho. É uma questão dramática a pensar, que não acontece com nós outros, que temos uma família já mal ou bem tenido uma experiência de trabalho. A economia social solidária representa um conglomerado económico-social que a União Europeia contribui para ele 7,5% do emprego remunerado total. Na Europa, 7,5% do emprego remunerado total. 5,5% em Portugal em 2010. Sendo certo que, através de estudos realizados em Portugal, apresenta algumas características singulares de cara ao emprego da economia general, que serão comuns, no essencial, à maioria dos países da União Europeia. Quais sejam maior estabilidade, taxas mais elevadas de emprego feminino e jovem, e remunerações médias mais baixas. As características do emprego das organizações de economia social são, genericamente, estas que acabei de referir. Tem alguns aspectos interessantes, que é uma outra discussão. A estabilidade, as organizações de economia social têm quadros de trabalhadores mais permanentes, uma tendência para a predominância do emprego feminino e jovem também, e remunerações médias mais baixas. O ajustamento em curso em nossos países, ajustamento salarial, a baixa dos salários, a economia social já não carece de lo ser, porque já está com remunerações mais baixas. E, mal ou bem, não vai sofrer tanto o problema do ajustamento salarial. É uma questão curiosa. Dá para reivindicar melhores condições remuneratórias, mas numa base diferente dos trabalhadores da economia em geral. E no caso de Portugal, a diferença entre os 5,5% e a média de 7,5% do emprego remunerado na economia social da União Europeia indica uma margem de crescimento muito elevado, dando indicações de que a economia social solidária, em el presente, assim como em el futuro, poderá ser um setor muito relevante. É uma estratégia europeia na luta contra o desemprego, a exclusão social, desde que os decisores políticos se atrevam a decidir com espírito prospectivo e futurante.
¿Y cuál es el papel estratégico de la economía social en el futuro? Delante de este mundo desregulado, delante de los altos riesgos de esparcimiento de la pobreza y la exclusión social, delante de la emergencia de fenómenos de racismo y xenofobia, incluso en las políticas de Estado, delante de amenazas reales a la democracia liberal y al Estado social vigente en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La extrema derecha francesa va, en primer lugar, en las encuestas, así se dice, de opinión por las elecciones europeas próximas. En primer lugar. Es algo que es necesario pensar, sobre lo cual es necesario pensar sobre las consecuencias para la Unión Europea de una hipótesis cada vez más real de un partido de extrema derecha ganar unas elecciones europeas. Y cuál será la actitud de la Alemania face a una situación de la en Francia, la extrema derecha ganar unas elecciones. Es interesante y dramático, porque podemos pensar lo que queremos pensar de Alemania y de la política de la Alemania, mas la Alemania es un país democrático, con una muy fuerte repulsa, por razones obvias, de cualquier tipo de tiranía, de cualquier tipo de dictadura, de cualquier tipo de ascenso de la extrema derecha. Y los dos países, Francia y Alemania, son el núcleo central de la Unión Europea. Algo que acontece en Francia, que va en contra de los principios consagrados por los alemanes para a existência da União Europeia, colocará em causa a própria União Europeia. É muito grave. Vou dejarles algumas palavras que me assaltam ao pensamento quando reflexiono acerca da economia social, solidária no futuro e acerca de suas vantagens. Uma primeira palavra, rede. Né? Se diz rede. Em português, rede. É assim? Rede. O sul, mais ao sul, mais rede. Eu sou do sul, né? Estamos aqui. Eu sou do Algarve. Rede. La economía social solidaria es una red tejida de miles de hilos. Ahora es un poco más poético y más difícil. Tejida de miles de hilos que se entrelazan a través de las personas que se organizan, se autoorganizan, con o sin el apoyo del Estado, para enfrentar y superar situaciones de carencia relativa o absoluta, encontrando salidas y soluciones, superando obstáculos y problemas de la vida individual, familiar o comunitaria. Sus aliados institucionales de primera línea son las autarquías y las parroquias, a mi punto de vista. Los aliados de las organizaciones de la economía social solidaria, en primera línea, en el terreno, son las autarquías, dizemos nós em Portugal, en España se utiliza una otra palabra para los autarquías locales, los ayuntamientos y las parroquias. Es eso. Passar aqui um novo quadro. Se eu for capaz, muito pequeno. Okay. La economía social es, pues, una red de personas asociadas en organizaciones que se enraizan en la tradición y se reinventa todos los días en un mundo contemporáneo, volviéndose
uma corrente cada vez mais poderosa, presente e disponível, levadora de inovação social, realidade quase invisível, pero com identidade própria, plural e diversa, que em Portugal é representada por 55.000 organizações cobrindo todo o território e ligada às comunidades locais. É o resultado da conta satélite da economia social em Portugal, que ha sido divulgada há poucos meses. 55.000 organizações de todos os tipos, cooperativas, mutualidades, misericórdias, IPSS, que é um estatuto, não é uma organização com estatuto jurídico próprio, é um estatuto e, portanto, em Portugal, IPSS pode ser cooperativa, mutualidade, associação, misericórdia, etc. Mas tem uma ação muito especial, que não há lugar aqui para debater. Outra palavra, comunidade. A economia social solidária está inserida em las comunidades locais e se confunde com sua geografia física e humana. Está próxima aos cidadãos. É mais flexível em la ação que as organizações de poder público descentralizadas e, palavra difícil, paradoxalmente, em português. É difícil esta. Que ela é e também mais eficaz as organizações de economia social, por isso digo paradoxalmente, que as organizações privadas, atuando de forma livre e desinteressada. É uma outra discussão à parte. Esta ideia de que uma boa parte das organizações de economia social tem mais capacidade, mais flexibilidade, mais capacidade de adaptação, de resposta aos problemas do que as organizações públicas e mesmo do que as organizações privadas. Por razões diversas, num caso e no outro. Hoje em dia, não só se trata de lutar contra a pobreza extrema, hablo de todo o conglomerado da economia social, sino também contra as desigualdades e a insegurança económica. Insegurança económica, empresa privada. Estas organizações de economia social propiciam mais segurança de emprego e também segurança económica. Devido às suas raízes locais e regionais, a economia social é capaz de ajudar a estabelecer um desenvolvimento controlado que satisface essas necessidades. Duas outras e últimas palavras. Cooperação e solidariedade. São as palavras que encerram os valores e princípios que guiam a economia social, que mais tarde ou mais temprano serão assumidas por os restantes setores da economia, a pública e a privada. As sociedades estão evolucionando hacia um modelo de organização socioeconómica nova, que se está dibujando em las convulsiones de la crise del modelo financiero, pero cuyo resultado final aún não podemos prever com precisão. A economia social aún é vista por os poderes e as opiniões públicas com indulgente tolerância e uma certa incomodidade. Todo mundo siente isto, penso. Pero a cooperação local, nacional, regional e internacional não é um tema de generosidade. Não é um tema de generosidade, sino de co-inversión en producción, la gestión y la distribución equitativa de lo que es esencial para todos y cada uno. Assim que tiene sentido pagar por serviços prestados e de corresponsabilizar-se para mobilizar e reunir os recursos de todo tipo necessários para lograr os resultados deseados. Em meio de todas as dificuldades e desafios dos tempos conturbados que atravessamos, tenho
a profunda convicção de que os valores e princípios da economia social solidária, de los que destacam a cooperação e a solidariedade, estarão incorporados de forma efetiva em um novo modelo de organização econômico-social, correndo os ventos da história a favor de um câmbio que volverá mais fortes no futuro a los que hoje parecem mais débiles, lo que significa que o trabalho em prol do fomento das organizações da economia social, seja qual seja a sua natureza jurídica, frutificará contribuindo à construção de uma sociedade futura mais justa e fraternal. Muitas gracias por vuestra atenção.